terceiro critério importantíssimo também de classificação dos ácidos é quanto ao grau de ionização, que a gente representa pela letra alfa. Quanto ao grau de ionização, também podemos dizer quanto à força. Vocês vão ver que quanto ao grau de ionização ou quanto à força, os ácidos podem ser fracos, moderados ou fortes. Moderado também é chamado de semiforte. Vamos ver como é que se calcula o grau de ionização, que a gente representa pela letra alfa. Você vai pegar o número de moléculas ionizadas e vai dividir pelo número de moléculas inicial. Quanto maior o alfa, maior o número de moléculas ionizadas e, portanto, mais forte o ácido é. O que é um ácido forte? É um ácido que se ioniza bastante, que libera, praticamente todas as moléculas liberam seus hidrogênios ionizáveis. É um ácido que se ioniza praticamente 100%. E o que é um ácido fraco? Se o alfa é pequeno, significa que poucas moléculas se ionizam. Você coloca um determinado número de moléculas em água, mas apenas uma pequena parte delas se ionizam. Então, se o alfa for menor do que 5%, o ácido é fraco. Significa que menos de 5% das moléculas em solução aquosa se ionizaram, é um ácido fraco. Se o alfa estiver compreendido entre 5% e 50%, o ácido é moderado, semiforte. E se o alfa for maior do que 50%, o ácido é considerado um ácido forte. Então vamos colocar aqui dois exemplos. O ácido clorídrico. Experimentalmente se observa que se você colocar, por exemplo, 100 moléculas de ácido clorídrico em solução aquosa, no início você tem 100 moléculas de ácido na forma não ionizada e ainda não tem nada dos íons, porque nenhuma molécula se ionizou. No final, quando ocorrer a ionização, só sobram 8 moléculas das 100 que estavam em solução aquosa. 8 sobraram. Quantas se ionizaram? 92. As 92 que se ionizaram se converteram em 92H+, e 92 C-elementos. Então, no final, o que a gente tem são as 8 moléculas que sobraram, que não se ionizaram, e as 92 que se ionizaram se transformaram em 92 íons H+, e 92 íons Cl-. Você acha que o ácido clorídrico seria classificado como um ácido forte, fraco ou moderado, também chamado de semiforte? Vamos fazer o cálculo. Nós vamos dividir o número de moléculas ionizadas. Se eu tinha 100, agora só tenho 8, se ionizaram 92, sobre o número de moléculas inicial, que eram 100. 92 dividido por 100 dá 0,92. Em geral, o grau de ionização é representado em porcentagem, que seria 92%. Então, o ácido clorídrico é um ácido forte, 92% das moléculas se ionizam. Eu tenho agora o ácido acético, que é um ácido orgânico. A maior parte dos ácidos orgânicos são ácidos fracos. O ácido forte a gente costuma representar com uma seta simples, mostrando que praticamente, às vezes a gente até considera que um ácido forte se ioniza 100%, porque a ionização é muito próxima de 100%, no caso ali do ácido clorídrico. Então, às vezes a gente representa com uma seta simples. Já um ácido fraco, a gente costuma representar com uma dupla seta, indicando que uma parte se ioniza e outra parte bem grande, na verdade a maioria das moléculas, ficam sem se ionizar. Você vai estudar muito isso lá na fisicoquímica, na parte de equilíbrio químico. Então, o ácido acético só tem um hidrogênio ionizável, que é o hidrogênio da carboxila, é o hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Esses hidrogênios que estão ligados ao carbono não são ionizáveis, então ele tem um único hidrogênio ionizável, isso aqui é o carboxilato, o acetato, e esses 3 hidrogênios não são ionizáveis. Então, vamos supor que eu coloque 1000 moléculas desse ácido em água. No início não tinha nada de íons. Dessas 1000 moléculas, só 13 se ionizam. Sobram 987 moléculas na forma não ionizada. As 13 que se ionizam se transformam em 13 íons H+, e 13 íons acetato. Então vamos calcular o grau de ionização do ácido acético. Número de moléculas ionizadas, tinha 1000. Agora sobraram 987, se ionizaram 13. Número de moléculas inicial, eram 1000 moléculas. 13 dividido por 1000 dá 0,013, não é? 0,013.
0,13. 3 casas decimais para a esquerda. Como a gente costuma representar em porcento, fica 1,3%. Um ácido bastante fraco, já que o grau de ionização deu menor do que 5%. Então está aí o critério de classificação dos ácidos quanto ao grau de ionização ou quanto à força, a rigor, para dizer se um ácido é forte, fraco ou moderado, também chamado de semiforte, nós teríamos que ter, ou então calcular o grau de ionização dele. Porque menor do que 5% é fraco, entre 5% e 50% é moderado, e maior do que 50% é forte, ok? Mas um cientista, Linus Pauling, um grande químico, Linus Pauling, ele criou uma regrinha prática que você pode utilizar para você prever se o ácido é forte, fraco ou moderado, sem ter o alfa. Então veja bem, para você dizer se um ácido é forte, fraco ou moderado, você deve fazê-lo observando o grau de ionização do ácido. Mas nem sempre nós vamos ter o grau de ionização do ácido. Então Linus Pauling criou uma regra prática que eu vou lhe ensinar agora e que serve para, sem ter o grau de ionização, você classificar o ácido quanto à força. E na verdade essa regra realmente funciona, ou seja, se pela regra um ácido é forte, significa que se você for consultar uma tabela de graus de ionização, você vai ver que aquele ácido tem um alfa maior do que 50%. Se pela regrinha do Linus Pauling, que eu vou lhe ensinar já já, o ácido for fraco, se você pegar uma tabela de grau de ionização, você vai ver lá que o ácido tem um alfa menor do que 5%. Se ele for moderado, pode ir lá consultar a tabela, que você vai ver que o grau de ionização dele estará compreendido entre 5% e 50%. Então vamos aprender essa regrinha do Linus Pauling, porque ela é muito preciosa para nós, porque só ao olhar para o ácido, nós já teremos condições de classificá-lo quanto à força. Mas não esquecer que, na verdade, esse critério é observando o alfa. Essa regra que nós vamos ensinar é um artifício muito precioso para a gente classificar um ácido quanto à força sem ter que consultar o grau de ionização.